Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma lição da nossa incrível escola bíblica. E hoje a lição de número 6 da revista da editora Betel, essa revista maravilhosa. Se você ainda não comprou, adquiriu sua revista, procure, já estamos na metade da lição. Então, nós vamos tratar de um assunto hoje muito importante: o cuidado com a casa de Deus, a união pelo cuidado da casa de Deus. O título da lição é Edificando a Casa de Deus. Veja só, aqui está, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado, ou unidos pelo propósito, unidos pelo mesmo ideal. É a lição de número 6, ok? Então, vamos navegar aqui na palavra de Deus e desfrutar aqui do grande amor do nosso Senhor, né? É importante nós aprendermos a cuidar e ter zelo pela casa de Deus. Afinal de contas, nós somos abençoados nessa casa. Então vamos lá. Texto áureo. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Verdade aplicada. Movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da casa de Deus. O objetivo da lição, você sabe que não dá para nós pular o objetivo da lição. A aula foi preparada pelo professor pastor Amarildo com um objetivo, então nós vamos seguir este objetivo, tá? Então vamos lá. Reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo, ou seja, se envolver. Reconhecer a necessidade de um envolvimento, engajamento na obra de Deus. Segundo objetivo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. E terceiro, saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Afinal de contas, o templo reflete aquilo que a membresia é. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui está, Ageu, o profeta do despertamento. Esse profeta Ageu foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar ao povo pós-exílio. Ele levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué, sumo sacerdote, pois era preciso concluir a obra da reconstrução do templo em Jerusalém. Veja só, irmãos, muitos profetas profetizaram antes do exílio, outros durante o exílio. E Ageu, Zacarias e Malaquias depois do exílio. Então, esse profeta é levantado por Deus. A sua palavra é uma palavra de despertamento para o povo, pois o povo estava cada quem cuidando da sua própria vida e a casa de Deus abandonada. Então, este profeta foi levantado por Deus após o exílio para despertar o povo para o zelo, para o cuidado com a casa de Deus. Tá? Então, vamos lá. Aqui está. 1.1 diz o seguinte: a mensagem de Ageu. Cerca de 539 anos antes de Cristo, o rei Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá. Vale ressaltar que este Ciro é Ciro o Grande, tá? O Grande. Depois da morte de Ciro, em 530, Artaxerxes se tornou o rei da Pérsia, reinando até 522. Está lá em Esdras 4, 7 ao 23. Influenciado pelos samaritanos, Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém. Porém, após sua morte, Dário assumiu o trono da Pérsia, reinando até
486 a.C. e foi favorável ao retorno da reconstrução do templo. Então veja só, os samaritanos, essa antipatia que os judeus têm com os samaritanos não é somente racial, é uma rixa que vem há muitos séculos, e uma delas é: os samaritanos sempre se opuseram ao retorno dos judeus, dos israelitas, à terra de Jerusalém, a Judá. Então eles escreveram carta para o rei Artaxerxes, dizendo assim: se o Senhor continuar autorizando os judeus, esse povo, a construir o templo, lá na frente eles vão ser um empecilho para ti. E vai ser um problema para a tua vida, para o teu reinado. Eles vão se opor a você. Então, o rei Artaxerxes proibiu os judeus de retomarem a construção do templo e a obra ficou paralisada. A reconstrução ficou paralisada por um longo tempo. Agora, veja só. Aqui, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Aqui. Aí. Saindo da apatia espiritual, Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. Ageu 1:8, a mensagem do profeta foi uma exortação para os israelitas renovarem a comunhão com Deus, sendo tão incisivo que o povo teve temor a Deus. Veja só, o que o povo tinha que fazer era sair da apatia espiritual. Os que voltaram do cativeiro, voltaram bem. Eles já eram uma nova geração e alguns poucos da antiga geração que ainda viu o primeiro templo em pé. Porém, esta geração que voltou era uma geração que não tinha amor pelo templo e nem pela obra de Deus. E esse povo, cada um cuidava propriamente do que era seu. Ninguém tinha tempo para absolutamente nada em referência à obra de Deus. Todos tinham seus próprios cuidados. Quando você lê, assim, de uma tirada, o livro do profeta Ageu, você vai ver que o cuidado deles era reconstruir as suas casas, reconstruir as suas moradas. E as moradas que eles construíam eram moradas suntuosas, porque eles tinham apoio para essa reconstrução. Vamos ver o que diz o ponto 1.2, o tópico 1.2. Muito bem. 1.3. A bênção retida. Deixa eu dar aqui saindo da apatia espiritual e muito bem. A bênção retida, né? A bênção retida. Ageu foi o instrumento de Deus para animar o povo a reconstruir o templo. Está em Esdras 6,14. Assim como o profeta Zacarias, ele levou os israelitas que estavam em Judá, em Jerusalém, as mensagens que recebia do Deus de Israel. Esdras 5:1. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos em relação à reconstrução do templo. Então Ageu os exortou a reconstruir o templo e juntamente com o povo que só assim seria. Nota de rodapé. Vale lembrar que a palavra de Deus, ela vem primeiro à liderança e depois ao povo. Veja que a palavra veio nas 3 esferas do governo. Veio do governador, veio para Zorobabel, governador, o sumo sacerdote Josué e também ao profeta Zacarias. O profeta, o sumo sacerdote e o governador. Os 3 foram atingidos por uma advertência de Deus que a bênção ia ser retida se eles não saíssem dessa apatia espiritual e se preocupassem com a obra de Deus. Ageu, então, os exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo que só assim seria abençoado. A bênção de Deus, irmãos, está
também nos cuidados que você tem com a obra de Deus, com aquilo que é de Deus. Como anda a sua vida com os cuidados das coisas de Deus? O que você anda fazendo em relação à obra de Deus? Como anda o seu engajamento na casa de Deus? Olha, a bênção é retida quando nós abandonamos as coisas de Deus ou fazemos de qualquer forma as coisas de Deus. Olha, eu aprendi assim há muito tempo atrás. Cuida das coisas de Deus, que Deus tem cuidado de cuidar do que é seu. Se envolva na obra de Deus. Se envolva na casa de Deus. Procure algo para você servir a Deus. Nós não podemos ficar apáticos, atônitos, somente vendo a banda passar, ou simplesmente ocupado com a nossa própria vida. Ora, tem muitas formas de um crente ajudar na obra de Deus. Se você não tem tempo de se envolver na obra, então invista em alguém que possa fazer por você, ou você investe financeiramente para que seja de alguma forma abençoado também a sua vida. Se você tem disposição para trabalhar na obra de Deus, procure a sua liderança e se envolva na recepção, se envolva na limpeza do templo, se envolva na limpeza dos banheiros do templo, na reposição da água no altar ou na água para a membresia beber. Quando houver eventos na igreja, coloque no grupo da sua igreja: irmãos, eu estou disponível para ajudar. Não fique apático, não fique somente cuidando do que é seu e não tendo o zelo pelas coisas de Deus. A bênção de Deus também é retida. Observe que Ageu exortou. A palavra exortar, ela dá uma ênfase de urgência para a pessoa e de seriedade daquilo que ela está falando. Então, é hora de nós sairmos da apatia espiritual, nos engajarmos na obra de Deus e nos envolvermos na obra de Deus. E então nós veremos sim as muitas bênçãos de Deus e o cuidado que Deus tem conosco quando nós cuidamos das coisas de Deus. Amém? Vamos para o tópico número 2. A bênção da obediência. Olha, toda esta lição vai ser em torno do livro do profeta Ageu. Toda esta lição. Veja só, o livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Embora tenha sido um curto período, o impacto da vinda do povo foi relevante, como registrou Esdras no capítulo 6, versículo 14. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão do templo. Ora, esse período era o período que o povo se reunia para ofertar e oferecer sacrifício a Deus. É importante, na hora de exortar e chamar alguém ou povo, você saber a hora oportuna de falar, a hora oportuna de exortar, a hora oportuna de chamar a atenção de alguém para se envolver na obra de Deus. Tudo há tempo determinado e tudo há um período estabelecido por Deus. Não é todo o tempo, mas veja bem, tem uma festividade de criança na sua igreja, se ofereça. Tem um período aí que é culto ou festa de colheita, festa das senhoras, ação global e tal. Se ofereça nesse período, nesse momento, diga: eu estou aqui para ajudar meus irmãos, eu estou aqui para ser útil, o que precisa ser feito é na cozinha,
eu vou, na recepção eu estou, é no estacionamento eu estou. Porque agora tem um detalhe, muita gente quer ser visto e não se lembra que na obra de Deus, na vida cristã, o maior serve o menor, literalmente. E se você quer ser visto, você não precisa ser visto pelo homem, você tem que ser visto por Deus. O seu trabalho tem que ser visto por Deus. É no secreto de Deus que Ele vai te honrar publicamente. Ok? Vamos lá. Olha só. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus de Israel, conforme o decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6,14. Não sabemos se eles participaram, ouviram o término da obra, mas a obra ela foi concluída. E a obra é mais fácil de nós concluirmos quando nós temos um povo envolvido com a obra. Um povo que está junto, presente, ativo, querendo obedecer e ser abençoado por Deus. Vamos lá. O 2.1, a importância da liderança. No livro 5 Pilares da Liderança, na página 11, Bispo Abner Ferreira ressalta: nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem a liderança. Isso nos remete ao posicionamento de Ageu ao perceber a indiferença dos judeus por ocasião do regresso do exílio. Ageu 1:9. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Ageu 1:9. O despertamento começa sim pela liderança, como eu falei para você agora há pouco. Eu falei para você que primeiro chegou a palavra ao governador, depois ao sumo sacerdote e ao profeta. Deus fala sempre com a liderança. Pode ser que a liderança esteja apática, pode ser que esteja fria, mas Deus de alguma forma vai falar com ele. Mas quando a liderança não se envolve, o povo também não se envolve. Veja o que ele falou aqui: cada um corre para a sua própria casa. Em outra versão diz: cada um cuida propriamente da sua casa. Ele diz que o pouco que vocês trazem, eu não estou interessado. Muitas pessoas querem se envolver aos retalhos na obra de Deus. E, querido irmão, não se envolva aos retalhos na obra de Deus. Se envolva por completo. Por completo. Coisa honrosa é um obreiro de Deus desejar o episcopado, desejar ser uma liderança, desejar estar à frente, desejar conduzir um departamento aí na sua igreja. Isso é muito honroso. Os anjos queriam fazer esta obra, mas Deus a reservou para nós. Portanto, nós precisamos estar atento à exortação de Deus para a nossa vida pessoal e a nossa vida como igreja. Há muitos templos que estão funcionando, mas verdadeiramente abandonados por dentro. O povo está lá, mas é cabo de microfone quebrado, é microfone com problema, é banco precisando tirar o chiclete que as crianças colocam, é estacionamento mal organizado, é de dentro para fora e de fora para dentro. Você vê uma verdadeira desorganização e desinteresse pelas coisas de Deus, pois há uma geração
que ela só sabe falar duas palavras: dar, me dá, me dá. Muitas pessoas querem se servir da obra de Deus e do próprio Deus, mas não querem servir na obra de Deus. Eu quero dizer a você que você está errado. Você precisa ser útil na obra de Deus. Você precisa ser útil. Não é somente se servir desta obra, mas é estar pronto para servir na obra de Deus. A liderança, por sua vez, precisa estar atenta. Estar atenta como anda o templo, como anda os cuidados com o templo. Nós não podemos deixar o templo ficar abandonado com pessoas dentro, jamais. E outra, a obra de Deus, nós fazemos assim mesmo, com dificuldade. Mas é com a ajuda dos irmãos, daqueles que amam, daqueles que se levantam. E quando tem um líder, um pastor apaixonado pela obra, irmãos, não há dificuldade na obra de Deus, porque um pouco fica muito. Tudo multiplica quando um pastor é apaixonado pela sua igreja, pela obra de Deus, e a liderança, os liderados são apaixonados pela obra também, porque a igreja é o reflexo do seu pastor. O pastor é sem compromisso, a liderança é sem compromisso, a igreja também vai ficar sem compromisso. Nós precisamos nos envolvermos de tal forma que todas as coisas que vierem à nossa mão para serem feitas, vamos fazer com diligência e com dedicação, tá? Vamos lá, vamos andando que o tempo urge, né? O tempo passa, que priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu registrada no livro, que recebe seu nome, mencione a maneira como o povo de Deus estava administrando o templo. Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo. Ageu 1 e 2. A resposta de Deus a esses pensamentos se inicia também fazendo menção ao templo. Ageu 1 e 4. Ora, veja só o que diz. Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ageu 1 e 4. A pergunta de Deus é: o que vocês estão mesmo fazendo? Qual é a prioridade de vocês? Qual é a prioridade que vocês estão dando à minha obra e à minha casa? Queridos irmãos, a igreja ela precisa ser bem zelada. Ela pode ser simples, uma igreja simplesinha, de madeira, de tábua, pode ser de tijolo, seja de que jeito for, de concreto armado, seja de que jeito for, ela só precisa ser cuidada. Cuidada para que aquela igreja possa refletir um senso de responsabilidade com as coisas de Deus, de tal forma que todos que chegam para visitar aquela obra, aquela casa, sintam-se impactados pelo senso de urgência e de responsabilidade com aquela casa. Não sei se você já viu, mas há muitas igrejas aonde os músicos deixam ou tratam os instrumentos da igreja de qualquer forma, de todo jeito, quebram bateria, quebram cabos de violão, de guitarra, de contrabaixo, não zelam dos utensílios da casa de Deus. Não zelam do púlpito, não zelam do microfone. É uma bagunça generalizada, é uma falta de zelo com as coisas. E muitos dizem, mas é da igreja. Justamente é porque é da igreja. É da igreja porque é de Deus e é também público. E por ser público, também devemos zelar da coisa pública. Não é porque é público que todos podem usar, que use-se de qualquer jeito ou se faça de qualquer forma, não. Há uma necessidade de zelo, há uma necessidade de ordem, uma necessidade de carinho com aquilo que é comprado, com as ofertas e os dízimos dos irmãos. Não é de qualquer forma que a gente faz as coisas, não.
Já presenciei muitas igrejas por aí onde eu ando, as pessoas vão no banheiro e deixam as torneiras abertas, deixam um copo d'água em cima dos bebedouros de qualquer forma, e não tem um zelo, ali tem custo, né? Outros saem, deixam ar-condicionado ligado por horas e horas, aparelhos ligados, consumindo energia, sem ter ninguém presente. Isso é uma falta de responsabilidade. E a pergunta de Deus qual é a prioridade? Qual é o zelo que você está dando para a minha casa? Qual é o zelo que você está dando para a minha obra? É tempo de vós habitar em vossas casas forradas. Quer dizer, vocês cuidam bem da casa de vocês. Vocês têm o cuidado de apagar uma lâmpada na casa de vocês. Vocês têm cuidado de consertar uma torneira na casa de vocês. Vocês têm cuidado de consertar a garagem da casa de vocês. Vocês têm cuidado de cuidar de uma tomada na casa de vocês. Mas da minha casa não faz. Ele diz: enquanto esta casa fica deserta, não é deserta de pessoa, é deserta de cuidados. Olha aí, enquanto esta casa fica deserta de amor, de carinho, de cuidado para com as coisas de Deus, nós precisamos priorizar as coisas de Deus, a obra de Deus. Vamos lá. 2.3. Deus reprova a desobediência. O rei Dário havia autorizado as obras de Deus, as obras de reconstrução, do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. Agora veja só, irmãos, havia lá no passado uma luta com os samaritanos, que escreveu carta para o rei Artaxerxes, se opondo à construção e à retomada da obra. Agora, a obra foi autorizada, porém o povo não queria mais fazer. Não queria mais fazer a obra. Não queria retomar a construção. Veja aqui, vamos botar aqui. Veja aqui, olha aqui. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. O rei Dário havia autorizado as obras de reconstrução do templo. Entretanto, o povo que ainda não é, o povo alegava que não era tempo, e o profeta insistindo nessa palavra. É tempo sim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. É tempo, irmãos, de fazer, de cuidar da obra de Deus. É tempo sim. É tempo, se você está cuidando de algo grande ou pequeno, não importa. É tempo sim de cuidar das coisas de Deus. Deus desaprova, irmãos, a desobediência. Desobediência é como rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Desobediência leva a murmuração. Murmuração leva, meu irmão, a abominação a Deus. Deus abomina o murmurador, aquele que está sempre reclamando, alegando alguma coisa. E aí eles alegavam que não é tempo disso não. Vamos cuidar dos nossos negócios, vamos cuidar de nossas coisas. Se você encontrou ou encontra ou tem algum amigo, irmão, querido, que me ouve agora, que sempre que tem algum trabalho na igreja a ser feito, ele fala para você que não é tempo disso, ou que não vai se envolver com isso, que não está ganhando nada para isso, saia desse tal, acabe-se, tome distância desse tal, pois ele vai jogar sua peçonha, seu veneno no seu coração, e daqui a pouco você também está mergulhado em uma apatia espiritual, deixando de ser abençoado e caminhando pelo caminho da desobediência. Não seja como esses que não têm compromisso com a obra de Deus. Receba com carinho a convocação de Deus para a sua vida. Se o seu líder lhe chamou, se o seu líder lhe convocou,
É tempo sim. Subir ao monte quer dizer se disponha, trazer madeira quer dizer coloca a obra no ombro e edifica esta casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Queridos irmãos, você é um canal de bênção na vida das pessoas. Lembre-se disso. Não mande com gente desobediente ou com pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Procure andar e atender esse chamado que está no seu coração. Procure realizar, obedecer esse chamado de fazer alguma coisa na obra de Deus. Amém? Vamos lá, e já quase encerrando. Vamos aqui então, o tópico de número 3, cuidado com o templo. Eita, que essa aula toda, irmãos, é sobre o templo, é sobre a reconstrução, é sobre o cuidado que nós temos que ter com a obra de Deus, irmãos. Aleluia! Está precisando aí de você no templo? Vai lá ajudar o pastor. Se disponha de alguma forma. Eu não tenho templo. Paga um pedreiro. Ajuda de alguma forma. Está precisando pintar? Compra lá uma lata de tinta. Oferta na igreja. Pastor, eu não tenho tempo de vir, mas eu quero ofertar uma lata de tinta. Eu quero ofertar aqui, pastor, um saco de cimento, uma carrada de areia. Eu quero participar dessa obra. Irmãos, isso é contagiante. Quando nós não deixamos o Espírito Santo falar em nossos corações. Veja o que diz aqui a obra. Vamos lá. O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse, o esforço e a falta de prioridade do povo de Deus em relação à reconstrução do templo estavam associados à vida de adoração, ao testemunho perante as outras nações acerca do Deus de Israel, a expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e ao comprometimento deles com o Senhor e a sua palavra. Olha só como isso é muito forte. As nações em volta também estavam olhando para Israel e vendo a adoração de Israel. E a adoração de Israel, ela era contagiante para essas outras nações. Mas o testemunho deles não estava bom. Os testemunhos dos israelitas eram de abandono com as coisas de Deus. Não estava impactando as outras nações acerca do Deus de Israel. A expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e o comprometimento deles com o Senhor e com a sua palavra. Por quê? Espera só. O povo, as nações em volta, sabiam que Israel servia um Deus diferente do que eles serviam. E as nações em volta sabiam que eles tinham uma promessa de retorno para Jerusalém. E o povo estava de ouvidos e olhos abertos, olhando para o relógio do mundo, Jerusalém. Mas veja só, a nossa vida também não é diferente. Nós estamos sendo observados pelo mundo aí fora, pelos amigos crentes, pelos não crentes. Eles estão nos olhando. Quando o mundo não é impactado com o nosso testemunho, nós perdemos uma grande oportunidade de falar e mostrar o Deus que nós servimos. Uma oportunidade de sermos abençoados e de abençoar outras pessoas. Mas o que o povo queria era o interesse com as suas próprias casas, com seus carros, com o seu luxo. Ninguém queria cuidar das coisas de Deus. Você é chamado por Deus ao serviço, à obra de Deus. E quem sabe, oxalá você seja esse Ageu aí na sua igreja, que precisa dar um sacode no povo, que é hora de fazermos alguma coisa. E vamos começar pelo templo. Vamos começar de dentro para fora.
uma mudança radical, viva e espiritual. A isso nós damos o nome de avivamento de dentro para fora. Vamos lá. As bênçãos do esforço. As profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a primeira. Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória. Aleluia! A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, a glória que ele se refere não era precisamente o templo, estrutura, mas que dali iria sair e estava próximo a vir aquele que é maior do que o templo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele é o próprio templo agora. Ele é o templo que nós habitamos, ou que habita em nós. Veja só, as profecias que ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus, eles precisavam se animar. Ou seja, tinha profecias. O profeta trabalhava, o profeta Zacarias também trabalhava, mas o povo não se animava nem com as profecias. Por quê? Porque a profecia não era individual, era coletiva. E aí eis um problema com a profecia individual e não coletiva. O povo desta geração está acostumado com a profecia individual e eles não se sentem parte quando a profecia chega de forma coletiva, que abrange a todos. Não, cada um quer o seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ora, a profecia da glória da casa não era individual, era coletiva, é para a nação, é para todos. Mas mesmo assim, com muita dificuldade, o povo ainda não se levantava para fazer a obra de Deus. Veja bem, Deus enviou seu Filho amado. Hoje nós não precisamos mais do templo para adorá-lo. Jesus substituiu o templo, dizendo assim, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ponto. Mas vale ressaltar que você e eu precisamos ir hoje o que nós chamamos de igreja, congregar, nos esforçarmos para estar juntos, ter comunhão uns com os outros e ao sair da igreja, continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. E depois retornar para congregar, ouvir a palavra, ser instrumentalizado, ser mentorado, ensinado e você adorar a Deus naquele lugar juntamente com os demais irmãos. Não é porque não temos o templo de Jerusalém presente que nós não podemos associar a dizer que não precisamos congregar. Isso não é verdade. Nós precisamos congregar sim. E é de extrema importância congregar, servir a Deus. Porque daí vem as bênçãos do esforço individual e do esforço coletivo. Vamos lá. As bênçãos da obediência. Ageu expôs o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. Ageu 1:6. O profeta os advertiu acerca da solução para a adversidade que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeiras para a edificação do templo. Caso
obedecesse, o Senhor se agradaria pela reconstrução do templo, onde seria adorado. Ou seja, o trabalho não era o ponto mais forte deles. Eles precisavam se dispor para o trabalho. Nesses poucos minutos que aqui falamos, eu sempre estou batendo essa tecla. Se disponha para a obra de Deus de alguma forma. Obedeça à obra de Deus, o chamado de Deus. A obra é feita por nós, por homens e mulheres que temos um coração obediente, tá? Um coração obediente. Vamos lá. As bênçãos da santificação. Ageu entregou ao povo uma terceira mensagem, que remetia aos ensinamentos da lei mosaica. Ageu 10 e 19 ao 19. Para que eles entendessem a situação que estava, o profeta usou um exemplo, as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é puro, ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado sim. O povo daquele lugar e seus sacrifícios eram impuros para Deus. Por isso os israelitas precisavam viver em santidade e adoração. Queridos irmãos, tudo que eles faziam não tinha envolvimento, não tinham coração, e faziam de qualquer forma, e faziam sem um temor a Deus. Tudo que eles faziam era pensando neles. Mas o profeta insistiu com o sumo sacerdote e insistiu com o governador. E a obra foi concluída. A obra de Deus, nós não podemos fazê-la de qualquer forma. Existe a forma correta de fazê-la. Nós não podemos fazê-la com as mãos impuras ou trazendo coisas impuras para dentro da casa de Deus. Tudo que é feito na obra de Deus tem um peso sacrificial. Primeiramente, do ofertante. Os dízimos, a oferta, é um sacrifício, é um tipo de sacrifício que o ofertante, o dizimista, traz na casa de Deus. Um trabalho que é feito na casa de Deus tem um valor de um sacrifício que você faz. Não é de qualquer forma, não é qualquer tipo de dinheiro que serve na obra de Deus. Não é qualquer tipo de trabalho que serve na obra de Deus. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ofertamos na casa de Deus e a forma como fazemos, pois o que é impuro contamina o que é puro. E nós precisamos purificar o que é impuro através da santificação, da pureza, primeiramente de nossos lábios, de nossos olhos e nossas mãos, para ofertarmos e fazermos a obra de Deus. Ageu queria que o povo se envolvesse de forma tal que a bênção viria sobre a vida deles. A bênção seria tão grande que a glória da última casa ficaria pequena diante da primeira, ficaria pequena diante da última casa. Ou seja, um envolvimento tal que todos poderiam ver a grandeza do Deus que eles serviam. Mas veja bem, quando eles retornam e vão vindo aos poucos para Jerusalém, aqueles exilados mais velhos que viram a primeira casa, eles choraram ao ver a simplicidade do segundo templo. Mas a promessa não era para ser maior do que a primeira. O templo ali já apontava para a simplicidade do Filho de Deus que nasceria em uma manjedoura e teria a profissão mais simples da época, um carpinteiro, um pescador. Ele era simples em todas as coisas, simples no falar, simples no pensar. Jesus, aliás, é assim. Jesus falava bem simples
e pensava bem profundo. Então, a glória dessa segunda casa é maior do que da primeira nesse sentido, que o templo ali, o prédio que foi levantado, profeticamente representa Jesus Cristo, que haveria de vir e que seria simples, mas no meio da simplicidade, a glória seria maior. O Senhor opera no meio dos simples. Jesus opera no meio dos simples. Ele pega um homem simples e transforma em um príncipe. Ele pega um homem simples para pregar a sua palavra de forma simples. Então, meus amados irmãos, meus queridos amados irmãos, nós chegamos a esta aula, esse último tópico, dizendo: precisamos edificar a casa de Deus e precisamos estar unidos pelo cuidado com a casa de Deus, unidos pelo propósito, unidos pela santificação, unidos pela obra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a bênção do Cristo redivivo te acompanhe hoje e sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito, de curtir, compartilhar, comentar. Fica à vontade. Já voltamos com todo o gás para terminar esse trimestre em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima lição.